Corre já a notícia na mídia que vamos ter um super El Niño. E a questão que fica é, será que vamos ter um super El Niño ou isso é apenas alarmismo? As regiões de El Niño são El Niño 1, 2, próximo da América do Sul, o Niño 3, que é essa região em vermelho, vai até a metade do Pacífico, e é a região em que as águas se correlacionam melhor com as nossas chuvas. O Niño 4 é próximo da Austrália, da Indonésia, é a região mais quente do Pacífico e os americanos não usam nem o 3 e nem o 4, pegam um pedaço do 3 um pedaço do 4 e chamam de Niño 3.4. Então tudo que chega aqui para nós é feito nos Estados Unidos para essa região do Niño 3.4 que não se correlaciona tão bem com as nossas chuvas. Na metade de março saiu essa previsão feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, em que se faz a previsão mês a mês, depois se agrupa em médias móveis de 3 meses, por exemplo, março, abril, maio, tem uma média, depois abril, maio, junho tem outra, e assim por diante vai deslizando. Então, para março, abril e maio, centrada em abril, a previsão dada pelo IRI era de 91% de probabilidade de que ficasse neutro, representado aqui pela barra cinza. Seguida, nos 53% de neutralidade, e a partir de junho, então, teríamos 72% de probabilidade de se ter um El Niño representado pela barra vermelha, e isso persistiria até o final do ano. Um comentário é que essas probabilidades é para que as águas fiquem meio grau acima da média. Agora, no dia 9 de abril, saiu uma previsão oficial de El Niño feito pelo Centro de Previsão Climática da NOAA, a Agência Nacional de Oceanos Atmosféricos dos Estados Unidos, e a coisa mudou violentamente. 99% de probabilidade de se ter neutralidade, no mês seguinte 80% de probabilidade, e aí a partir de junho teríamos 61% de probabilidade de se ter um El Niño, subindo para 79%, 87%, 90, 92, 93, 92 até o final do ano. E isso causou um pânico. A previsão anterior, feita pelo IRI, ela usa vários modelos. Nesse caso, 27 modelos, dos quais 18 são modelos dinâmicos, que representam o movimento da atmosfera, e 9 modelos estatísticos. E aí é feita a média desses 27 modelos. Não é que seja a média de 27 seja melhor do que cada um, porque, como eu tenho sempre dito, cada modelo tem suas grandes delimitações. Esse aqui é feito com um único modelo, o CFS2, e que se faz várias rodadas. Por exemplo, se ele fizer 100 rodadas e 90 delas der acima de meio grau, ele coloca essa probabilidade de 90%. Então o modelo é o mesmo, só varia as condições em que se inicia o modelo. Outro aspecto importantíssimo de lembrar é isso aqui. Esse número aqui em cima, ele é resultante da soma de 16% de probabilidade de se ter um El Niño fraco, 27% de se ter um El Niño moderado, 27% de se ter um El Niño forte, 23% de se ter um super El Niño. Somando tudo isso, dá 93%, mas na realidade esses 93% não deveria ser colocado dessa forma, porque dessa forma ele parece ser feito realmente para amedrontar as pessoas. Quando, por exemplo, a probabilidade de se ter um super El Niño é apenas 23% e não 93%. Então essa forma de apresentar esses resultados é que causa pânico geral e má interpretação por parte de praticamente todo mundo. Lembrar que modelos não são confiáveis. Modelos têm grandes limitações e uma das piores, se não a pior delas, é que modelos não conseguem reproduzir o ciclo hidrológico. O modelo não sabe fazer nuvem crescer e produzir chuva como a natureza faz. Portanto, se o modelo não consegue nos dar uma previsão de chuva que seja confiável, seus resultados são bastante questionáveis. O El Niño é um fenômeno oceânico. A contrapartida na atmosfera é a variação do campo de pressão atmosférica entre dois centros
Darwin, no norte da Austrália, e Tahiti, nas Polinésias Francesas. Nesses dois centros, a variação da pressão funciona como uma gangorra. Quando ela está alta em Darwin, ela vai estar baixa em Tahiti, no Pacífico Central, e vice-versa. Essa variação de pressão é medida por um índice chamado Índice de Oscilação Sul. Quando a pressão está baixa na região de Tahiti, do Pacífico Central, e está alta em cima da Austrália, o índice é negativo. Quando a pressão está alta em cima do Pacífico Central, em Tahiti, ela está baixa no norte da Austrália e o índice é positivo. O que nós estamos vendo nesse mapa, a emissão da radiação infravermelha que a Terra faz para o espaço exterior. Em regiões em que não se tem nuvem, a emissão vem diretamente da superfície que tem a temperatura mais alta e, portanto, as anomalias são positivas. Já nas regiões em que se tem nuvens de topo alto, tipo cumulonimbus, e vai crescendo, à medida que a nuvem cresce, a temperatura do seu topo diminui, ela emite menos e o resultado é que aparecem então anomalias negativas. Este mapa nos permite estimar a variabilidade da pressão atmosférica. O que nós estamos vendo agora é que a pressão está baixando desde dezembro nessa região do norte da Austrália, enquanto a pressão está aumentando em cima de Tahiti, do Pacífico Central. Quer dizer, nesse caso, o índice de oscilação sul está positivo, sugerindo uma situação de laninha. Se a pressão continuar aumentando no Pacífico Central nesses próximos meses e diminuindo no norte da Austrália, o que vai acontecer é que o vento vai se acelerar, soprando da América do Sul em direção a Austrália, e vai retirar a água da costa da América do Sul e jogar no interior do Pacífico. Essa água aqui vai ser reposta por uma água mais fria que vem de camadas inferiores, e se o vento continuar forte, vai espalhar água fria por todo o Pacífico e criar uma situação de laninha. Só que atualmente o vento está moderado para fraco, continua arrastando água, a água vai empilhando aqui em cima do norte da Austrália, da Indonésia, e vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico nessa região. Essas camadas eventualmente respondem e expulsam a água quente, conforme vocês estão vendo nesse gráfico, em profundidade da superfície até 450 metros de profundidade. Aqui é a superfície do Pacífico, vai da Austrália até a América do Sul, portanto nós estamos vendo o Pacífico como um todo, e estamos vendo a água quente se deslocar, representada aqui por essa coloração marrom. Já praticamente a água quente está ocupando toda a camada, pelo menos entre a superfície até 150 metros de profundidade. Esse mapa foi até o dia 8 de abril. A continuar dessa forma, nós teríamos um El Niño fraco. O mapa de superfície de 5 de abril a 11 de abril mostra que na região do Ninho 3 as águas estão neutras. Na região do Ninho 3.4 também estão neutras, aliás no Ninho 3 ainda tem até uma água um pouco fria. Notem o transporte fantástico que está acontecendo, a corrente Kuroshio, que é uma corrente oceânica, levando água quente para a região do Japão, Rússia e norte da China. O que foi que aconteceu? No dia 30 de julho de 2025, no ano passado, tivemos um terremoto de 8,8 na escala Richter na província de Kamchatka, bem ali. Esse terremoto criou uma onda, um tsunami, que espalhou a água quente por todo o Pacífico Norte, uma área de 56 milhões de quilômetros quadrados. No dia 10 de julho, a água estava fria aqui, agora vocês notam que jogou a água quente contra a costa americana. A água quente evapora mais e durante o inverno a produção de neve é maior. Portanto, isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos e no Canadá nesse ano, essas nevascas, é decorrente dessa água quente. E é possível que esse terremoto tenha espalhado água em direção à região equatorial, e aquele gráfico que nós vimos anteriormente pode ser resultante da ação do terremoto. Portanto, não seria um El Niño clássico, como se diria. Em resumo, nessa época do ano, as previsões são mais difíceis
por conta da estação de transição. O Sol cruzou o Equador em 20 de março, começa a haver grandes mudanças no clima do hemisfério norte. Previsões feitas com modelos de clima acoplados com o oceano têm muitas limitações, por exemplo, transporte de água quente, mas em particular o ciclo hidrológico, que é de difícil, se não impossível, parametrização. Então, previsões com modelos não são confiáveis, precisa ter cautela ao utilizá-las. O índice de oscilação sul está positivo, mais 1,2. O IOS é a medida da diferença da pressão atmosférica entre o Pacífico Central, Tahiti, e o Pacífico Oeste, Darwin, na Austrália, conforme eu mostrei naquele mapa. O IOS é a contrapartida atmosférica do El Niño, quer dizer, o El Niño é o fenômeno oceânico e o IOS é o fenômeno atmosférico. O nome completo do fenômeno é ENOS, El Niño Oscilação Sul. Em geral, IOS positivo está associado às situações de laninha, água fria, enquanto IOS negativo está associado às situações de água quente, El Niño. Ou seja, se o IOS está positivo, isso sugere que a atmosfera ainda não se acoplou ao oceano, ou seja, a atmosfera não está respondendo às mudanças de temperatura da superfície do mar. Outro aspecto possível é que essas águas quentes que estão se deslocando em direção à América do Sul possam ser resultantes da ação do terremoto de 30 de julho, que espalhou água por todo o Pacífico, uma vez que foi um terremoto 8,8 na escala Richter e ocorreu a 35 quilômetros de profundidade. Ele pode ter criado ondas internas no oceano e essas ondas internas estão levando essa água quente em direção à América do Sul e não seria um El Niño clássico, vamos dizer assim. Portanto, nada de pânico. Vamos monitorar e aguardar os acontecimentos.